A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma live da Rede Jovem Atos. Nós queremos já desde esse momento dizer que vocês são muito bem-vindos e que nós estamos muito felizes com a presença de vocês. Nesse momento você já pode chamar aí seu amigo, né, seu vizinho, quem está aí do seu lado, na sua família, para assistir junto com você. Eu queria nesse momento também pedir para que você olhe aí na parte de baixo aí, do seu computador, do seu telefone e clique em compartilhar. Quando você compartilha essa live, né, um amigo seu, né, alguém da sua rede social, ela pode estar aí ouvindo essa palavra de Deus. Eu tenho certeza que ela vai ser muito edificada. Nós que estamos com esse tema maravilhoso, né, sobre o livro de Apocalipse, né? Para alguns dá medo, né? Para outros ainda tem muitas dúvidas, mas graças a Deus nós temos sido muito abençoados, né, com os nossos pastores aí ministrando a cada live. E eu tenho certeza que nessa live também você será muito edificado. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração e entregar esse momento ao Senhor. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por este momento. Eu venho, Senhor, nesse momento pedir para que o Senhor venha, nesse exato momento, preparar os corações, para que as pessoas venham compreender, Pai, tudo que está sendo ministrado aqui, tudo que está sendo falado nesse momento, Pai. Eu venho também te agradecer, Senhor, te agradecer por cada pessoa que está se dispondo um tempo para estar junto contigo, para estar aprendendo mais de Ti. E te pedir também, Pai, que o Senhor venha guardar a cada pessoa que está no seu lar, que está passando por esse momento, Pai. Nós somos muito gratos pela nossa cidade hoje já estar passando por essa turbulência. Eu creio que grande parte disso é a oração dos teus filhos, que ela tem muito poder, Pai, segundo a tua palavra. Então, Senhor, nós te pedimos, já te agradecemos, pedimos que o Senhor se faça presente nesse momento, esse momento de adoração e comunhão contigo. Amém, Jesus. Vamos adorar o único que tem poder para salvar as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele já venceu a morte. Oh, aleluia. Secas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso ver o mundo?
tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele venceu a morte Aleluia. por nós. E nesse momento nós vamos declarar, continuar declarando essa verdade sobre aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia. Escolhido, Nós somos quem tu dizes que tu és, que nós somos, Senhor. eu sou Aleluia, quem Jesus. dizes que eu sou. Somente em Ti nós somos, Senhor Deus, a Tua imagem e semelhança. Aleluia. Nós somos perdoados em Ti, Senhor Deus. Nós somos salvos, nós somos restaurados somente em Ti, Senhor Deus. É pela Tua graça que estamos aqui, Senhor Deus. E se nós continuaremos, Senhor Deus, a Te buscar até o glorioso dia em que Tu virá nos buscar, buscará a Tua igreja, Senhor, até esse dia. Aleluia. Perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou.
palavra abençoada que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus, jovens. Estamos aqui para mais uma ministração, mais um estudo sobre o livro de Apocalipse. E nessa oportunidade nós estaremos discorrendo sobre os capítulos de número 17, 18 e 19. E eu quero te convida aí as pessoas que estão aí na tua casa, a tua família, para acompanhar esse estudo. Você que está acompanhando desde a primeira live, pega o teu caderno, pega uma caneta para que você possa estar tomando nota. Afinal de contas, nós estamos falando de estudos, né? Então, a gente precisa de uma caneta, precisa de um caderninho para a gente estar tomando nota aí das coisas que a gente vai estar aprendendo hoje aqui sobre o livro de Apocalipse, especificamente nos capítulos de número 17, 18 e 19. E já de antemão eu quero te dizer, o livro de Apocalipse é um livro com muitas simbologias, muitas figuras que aparecem, né? É um livro que tem muitas discussões, muitos debates em torno desse livro, portanto, não é um livro assim de fácil compreensão. Mas nós estamos aqui ministrando iluminados pelo Espírito Santo, eu creio assim, para fazer o melhor para o Senhor Jesus. E antes de adentrarmos nesses capítulos que eu acabei de te falar, eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos para que a gente possa clarear, para que o nosso entendimento possa ser mais claro de tudo aquilo que a gente vai estar falando nessa live, ok? Então, eu trouxe assim uma pequena introdução, um pequeno mesmo texto, que eu disse assim, o livro de Apocalipse foi escrito entre os anos de 90 e 96 depois de Cristo, da era cristã. A nação dominante nesse período era Roma. O imperador havia se intitulado uma espécie de Deus e exigia de seus súditos a adoração e culto à sua pessoa. Então, contextualizando tudo aquilo que estava acontecendo, né, em outras lives já foi falado aqui, que as revelações do livro de Apocalipse foram dadas a João, o apóstolo João, que estava preso ali na ilha de Patmos, né? E ele mesmo diz que o motivo da sua prisão por causa do testemunho de Jesus. E por essa introdução a gente já tem uma ideia, você já tem uma ideia de como estavam os cristãos naquela época. Então, o imperador, naquela época, no ano de 90 a 96, mais ou menos da era cristã, ele tinha se intitulado uma espécie de Deus, e ele estava, então, exigindo dos seus súditos uma adoração. Uma adoração, o imperador Domiciano. Então, a gente já percebe aí de cara que a coisa estava muito difícil, estava muito complicada aí para os cristãos, né? Continuando aqui, eu quero trazer mais um esclarecimento para que a gente possa ter uma ideia, assim, um direcionamento mais claro daquilo que a gente vai estar falando, tá? Existe dentro da teologia 3 escolas escatológicas para explicar os fatos que serão mencionados especificamente nos referidos capítulos, que é aí o capítulo de 17, 18 e 19 do livro de Apocalipse. Que escolas são essas? Olha só, existe aí o pré-tribulacionistas, né? O que os pré-tribulacionistas eles entendem? Eles entendem que a igreja do Senhor Jesus, ela não vai passar pela grande tribulação. Existem também os mid-tribulacionistas. O que eles entendem? Eles entendem que a igreja do Senhor vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Tá? E os pós-tribulacionistas, que entendem que a igreja será arrebatada após a grande tribulação.
E nós, assembleianos, nós acreditamos nessa linha de estudo, nessa linha de pensamento dos pré-tribulacionistas, ou seja, a igreja do Senhor Jesus, ela não vai passar pela grande tribulação. Então, o que nós estaremos ministrando aqui são são coisas pertinentes à grande tribulação. Portanto, você, igreja do Senhor Jesus, você, nós não vamos ver essas coisas que vai acontecer aqui. Porque eu creio, nós estaremos no céu com o Senhor. Amém? Continuando. Olha só. Aí eu trouxe também um pequeno esclarecimento aqui sobre a grande tribulação. A grande tribulação, de acordo com o livro do profeta Daniel, é um período que acontecerá na 70ª semana, né? Que os estudos escatológicos dizem, né, que essa 70ª semana, ela é igual a 7 anos. Daniel, capítulo 9, o versículo de número 24. Esses 7 anos, eles são divididos em 3 anos e meio. Né? Então, são 2 períodos de 3 anos e meio. Daniel, capítulo 7, e o versículo de número 25, lá, quando o anjo diz para Daniel, lá nas suas visões, nos seus sonhos e visões, ele vai dizer 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então, subentende-se, os estudos escatológicos dizem que isso significa 1 tempo, 1 ano, já foi falado isso aqui, 2 anos, né? E metade de 1 tempo. Então, 2 mais 1, 3, e mais a metade, 3 anos e meio, ok? Irmã, e por que a senhora está trazendo esses fatos, esses entendimentos? Sabe por quê? Porque quando a gente estuda o livro de Apocalipse, nós vamos perceber que há muita divergência de entendimento. Há muito debate em torno desse livro. E aí você vai, de repente, buscar um estudo e você vai perceber, mas não foi aquilo que eu aprendi aqui nas lives aqui do Lírio do Vale 5. Então, por isso eu estou trazendo isso para você, porque há muita divergência de entendimento, de explicações, e a gente precisa entender isso aqui. Ok? Tudo bem até aí? E aí eu trouxe aqui os fatos relevantes desses capítulos. Agora a gente vai entrar, propriamente dito, nos capítulos de número 17, 18 e 19. Hoje nós estaremos falando sobre a queda da Grande Babilônia. Aí vamos entender o que é isso, vamos procurar entender o que é isso. Que é um misto de muita coisa e vocês vão ver mais adiante. Olha só, os fatos relevantes. No capítulo de número 17, nós vamos ver lá o anjo mostra para João a mulher vestida de púrpura e escarlata. Escarlata significa um vermelho muito vivo, muito intenso, né? E ela está montada numa besta. Então aparece aí a figura da mulher, o anjo está mostrando para João. Em seguida, o anjo vai descrever a mulher, ele vai fazer uma descrição dessa mulher. Ele vai dizer que a mulher ela está vestida de púrpura e de escarlata, ela está adornada de ouro, de pedras preciosas, ela tem na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. João percebeu que ela estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Versículos de número 4 ao 7, aí do capítulo de número 17. E perceba uma coisa, lá no versículo de número 15, o anjo vai dizer que essa mulher ela está sentada sobre muitas águas, né? Gente, olha só, a figura da mulher, né? Mais adiante eu vou falar um pouquinho mais sobre, eu vou passando e adiante eu volto para a gente falar sobre essa mulher. Em seguida, o anjo vai descrever a besta. Essa mulher ela está montada numa besta, né? E aí ele descreve essa besta. Ele diz assim: era e não é, está
para emergir do abismo e caminha para a destruição. Já foi falado aqui nas outras lives sobre a besta, na verdade, sobre as bestas, porque tem duas bestas, uma que emerge do mar e a outra que emerge da terra. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essa besta daqui a pouco. E perceba o seguinte, a besta, aqui no capítulo de número 13, a besta que emerge da terra, ela é a figura do falso profeta, tá? Que vai trabalhar aí junto com essa segunda besta que vai emergir da água, e essa besta, ela é o anticristo, tá? E vai trabalhar para que tudo possa acontecer, para que os santos venham ser enganados, para que o povo de Israel venha a ser enganado. A gente vai já falar sobre essas coisas mais adiante, ok? Então, continuando aí os fatos relevantes. No capítulo de número 18, o anjo mostra a queda da Grande Babilônia. Tá? Ele vai mostrar a queda da Grande Babilônia. E ele vai mostrar também quem destruirá essa Babilônia. Tá? No capítulo de número 19, o anjo vai mostrar para João que haverá um júbilo no céu com a queda da Babilônia. Então, o júbilo é muita alegria, muita festa. Então, haverá uma alegria muito grande no céu quando essa mulher, que é a Grande Babilônia, for destruída. Logo em seguida, acontecerá o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo, gente, ele está implícito aí no capítulo de número 19, e a gente vai falar um pouco também sobre o tribunal de Cristo. Após o tribunal de Cristo, acontecerá as bodas do Cordeiro, ou seja, uma festa, simbolizando aí uma festa de casamento, que é a união de Cristo com a igreja. O Cristo, ele se intitula aí o noivo, e a noiva do Cordeiro é a igreja do Senhor. Em seguida, ele vai mostrar a vinda de Cristo num cavalo branco que vem para vencer sobre a besta e o falso profeta, ok? Continuando, olha aí, eu trouxe para vocês verem essa figura que simboliza a Babilônia, E João disse que está escrito assim, um mistério. Na testa dela está escrito um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, perceba aí todas as descrições. Ela está vestida de púrpura, em um escarlata, um vermelho muito forte. Ela está montada sobre uma besta. Essa besta tem 7 cabeças, tem 10 chifres. Ela tem na sua mão um cálice de ouro. Ela está muito adornada com pedras preciosas, com ouro, E ela tem na sua mão um cálice. Esse cálice está cheio das abominações da terra, e João percebe que ela está embriagada com o sangue dos santos. Eu quero abrir um parênteses aqui para te falar o seguinte. Irmã, a senhora disse que a igreja não vai estar mais aqui na terra. Então, quem são esses santos que essa mulher vai estar embriagada? Gente, há muita coisa envolvida, tem muito mistério envolvido aí, mas deixa eu te falar. A igreja, ela vai ser arrebatada, Ela não vai estar aqui. Ela não vai passar pela grande tribulação. Porém, muitos ficarão aqui. Nem todos subirão. É triste a gente falar isso, mas a gente sabe que nem todos subirão. E por isso a gente precisa estar atento. Nós, igreja do Senhor, precisamos estar atento, porque a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, ele vai ser num abrir e piscar de olhos. Então, é um tempo inimaginável, incalculável, podemos dizer assim, quando acontecer o arrebatamento da igreja. E o apóstolo Paulo, ele vai falar lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 3. O Senhor Jesus, ele não vai chegar até a terra, nós encontraremos com ele lá nas nuvens. Os mortos em Cristo, eles serão primeiro,
né? Eles encontrarão com o Senhor. E nós, os que estaremos vivos nessa ocasião, seremos transformados em corpos gloriosos e aí nós encontraremos com o Senhor nos ares. Ok? Então perceba, essa mulher, ela está embriagada com o sangue dos santos. Só que a gente, né, estudando sobre o livro de Apocalipse, sobre essa mulher, sobre o contexto, o que estava acontecendo na época, muitos dizem que essa mulher ela simboliza a Roma daquela época, né? Por que a Roma daquela época? Mas nós vamos falar mais um pouquinho a respeito dessa mulher com mais afinco. Mas por que a Roma? Por que dizem, né, estudiosos, dizem que essa mulher ela simbolizava a Roma naquela época? Primeiro, o sangue dos santos, né? Nessa época, os cristãos eles eram jogados nas arenas, né, e serviam de espetáculos para o imperador e todos aqueles que assistiam ali no Coliseu. Né? Eles eram devorados pelos leões. O sangue dos santos, eles eram, então, derramados na areia do Coliseu. Por aí a gente percebe que tem um pouco de fundamento nessa explicação dessa mulher. Mas só que essa mulher, ela não é só isso não, tá, gente? Ela não é só isso não. Essa mulher, também simbolizando aí, ainda nessa linha de raciocínio que é Roma, a cidade de Roma, ela está, essa cor púrpura que ela está vestida e o escarlata, os magistrados daquela época, romanos, né, os senadores, eles se vestiam assim, de roupa, com esse tipo de roupa, com essa cor de roupa, simbolizando aí, então, para muitos estudiosos, né, eu estou falando aqui, porque há muitos entendimentos, há muito mistério envolvendo nisso aí, tá? E as pedras preciosas que essa mulher estava, que João fala, que o anjo fala que ela estava ornamentada, significa o luxo, né, daquela época, mas não só daquela época, o luxo, a ostentação do poder, da riqueza, de tudo que você possa aí imaginar, tá? Mas ela pode sim ser simbolizada pela Roma daquela época, mas ela tem um nome também, que é Babilônia, e a gente vai já falar um pouco sobre essa questão da Babilônia. E alguns significados, tá? Eu trouxe aí para vocês, aqui no nosso estudo, o que significa mulher, biblicamente falando. Então, a figura de uma mulher, de forma genérica na Bíblia, a figura de uma mulher vai representar uma cidade ou igreja. Tá? Igreja, a gente já percebe logo aí, né, que o Senhor ele fala da noiva do Cordeiro. Então, se ele fala numa noiva, ele fala de uma mulher. E se é uma mulher, a noiva é uma igreja. Tá? Mas também ele fala de cidade. E olha o contraste dessa mulher. A noiva, ela é pura, ela está adornada de linho, roupas brancas, finíssimas. E essa outra mulher, ela é uma prostituta. Olha o contraste, né? Uma prostituta e uma pura, que é a igreja do Senhor. Há um contraste muito grande aí. Em se falando de cidade, aqui na simbologia de uma mulher, eu trouxe como exemplo Ezequiel capítulo 23. Lá Deus ele fala de duas prostitutas. Se você abrir a tua Bíblia, e abre a tua Bíblia em Ezequiel capítulo de número 23, você vai encontrar essa descrição. Deus ele fala de duas prostitutas. Uma se chama Oolá e a outra se chama Oolibá. Olha como Deus vai descrevendo. Né? Ele diz assim, a Oolá é Samaria e Oolibá é Jerusalém. Deus ele diz que elas são irmãs e filhas de uma mesma mãe. Samaria e Jerusalém eram duas cidades que saíram da mesma mãe. Que mãe? Israel. Porque Deus ele está falando aí do trono, do reino do norte e do reino do sul. E quando ele fala que, por exemplo, aqui no caso de Samaria,
das prostituições. O que significa prostituição? Eram as alianças que os reis, né, naquela época, faziam com as nações vizinhas. E o Senhor vai dizer lá aí nesse capítulo 23 de Ezequiel, quando ele diz, olha, essa prostituta, essa Samaria, ela se enamorou com o seu vizinho, ou seja, com a Síria, né? A gente tem o exemplo aí, por exemplo, de Acabe, que foi um dos reis de Samaria. Ele casou com quem? Com Jezabel. Jezabel é o símbolo de tudo que não presta, né? Da prostituição, da adoração a Baal, da idolatria, introduziu a idolatria, introduziu a prostituição no templo, né? Então, a gente vai perceber aí que Deus está falando de igreja, mas também simbolizando aí cidade, tá? E como exemplo aí, Apocalipse 19, 7, que nós já falando de igreja, né? 19, 7, que fala, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Deus está falando da simbologia de uma mulher, tá? Irmã, então, a prostituta, ela simboliza Israel, ela simboliza Samaria, ela simboliza Jerusalém? Não, eu trouxe isso aqui apenas como exemplo, tá? Para a gente entender que quando Deus, na Bíblia, ele fala da imagem, da figura, ele traz a figura de uma mulher, ele está trazendo exatamente ou igreja ou cidade, tá? E prostituição significa aí as alianças, né, que os reis faziam na época com os seus vizinhos. Trazendo para o nosso dia de hoje, gente, o que é prostituição espiritual? Eu estou na igreja, né, estou adorando ao Senhor, eu estou estendo as minhas mãos para adorar o Senhor, mas lá dentro da minha casa, o meu celular está cheio de música mundana. Isso é prostituição espiritual. Hoje eu estou na igreja, mas amanhã eu vou, eu vou para as tendas das perdições, né? Hoje eu estou na igreja, mas amanhã eu estou nos arraiais da vida. Isso é prostituição espiritual. Deus, ele quer adoração única. Aleluia. Deus quer exclusividade na minha e na tua adoração. Deus, ele é exclusivo. Ele não divide a sua glória com ninguém, ele quer exclusividade. Ok? Continuando aqui, gente. Então, só para a gente explicar que a figura mulher na Bíblia, muitas das vezes Deus está falando de uma cidade e às vezes ele está falando da sua própria igreja ou de uma igreja, tá? A besta. Então, a besta, vamos voltar aqui para a descrição aqui a descrição da mulher, né? Aqui, João diz que ela estava vestida de púrpura e de escarlata, ela estava adornada de ouro, pedras preciosas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, né? Então, olha só, as prostitutas daquela época, conta a história, na verdade, que elas usavam uma faixa na testa, né, amarrada na sua cabeça, na sua fronte. E nessa faixa era escrito o nome delas, porque aí os parceiros, né, os viajantes, os mercadores, eles já sabiam, já identificariam aquela mulher como sendo uma prostituta, tá? Então, é por isso que João traz essa analogia aí, dizendo que na fronte dessa mulher está escrito, né, tem escrito um mistério, e esse mistério diz que o nome dela é Babilônia, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Tá? João percebeu que ela estava embriagada, a gente já falou aí sobre essa questão da embriaguez da mulher, e também no versículo de número 15, João diz que ela estava sentada, montada numa besta, nós vamos já falar um pouquinho sobre essa besta, mas que estava também sobre muitas águas.
No versículo, seguindo aí, no versículo de número... deixa eu chegar lá. No versículo de número 15, 17 e 15, né, João vai dizer que essa mulher, olha, falou-me ainda, as águas que viste, que a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ele já dá ao entender aí o significado dessas muitas águas. São povos, são nações, são línguas, ou seja, essa mulher ela vai ter um domínio mundial, né? Ela vai dominar sobre o mundo nessa época. Ela vai dominar sobre o mundo, ela tem uma influência mundial e ela está montada, então, aí numa besta. E eu quero chamar a tua atenção aqui, porque eu descobri, estudando, aqui um mistério, que a descrição da besta, quando ele diz assim, ela era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Os estudos apontam que essa besta, ela... que é o próprio anticristo, a gente vai já falar um pouquinho sobre isso. Ela, quando ele diz que ela era e não é mais, subentende-se que foi uma pessoa do passado e que pode voltar, né? Como o Senhor vai permitir que o falso profeta ele tenha poderes sobrenaturais, os estudos apontam que a besta ela pode trazer, o falso profeta, ele pode trazer um líder mundial que foi do passado, né? Quando ele diz aqui que ela é, mas ela não é mais, e que ela está para emergir do abismo, né? E caminha para a destruição, ok? A gente fica com eu vou fechar esse parêntese e a gente fica aí com esse, eu vou deixar isso aí para você buscar esse entendimento e para você se aprofundar mais nos estudos do Apocalipse, tá? Mas os estudos escatológicos, eles apontam isso aí, tá? Vamos lá. Aqui está a mulher, o significado, a besta. No capítulo de número 17 e o versículo de número 19, o capítulo de número 9, vai dizer que ela tem 7 cabeças, né? Que ela são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, né? Esses chifres, essas cabeças, já foi falado aqui em outra live o que significa, né? Significa poder, significa poder político, significa governo, significa poder mesmo, e a gente subentende-se que são líderes que passaram pela história, né? Aí no versículo 13, tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Tá? E por que a gente fala, irmã, podem ser líderes que aconteceram, que passaram pela história? Nós tivemos aí muitos anticristo. Em 1 João capítulo 2, e o versículo 18, a Bíblia vai falar sobre anticristos, no plural. Tá? Anticristos. Então, o que significa anticristo? Significa aquele que é contra a Cristo, né? Aquele que é contra, que se opõe a Cristo, às coisas de Deus. Quantos líderes no passado já apareceram na história que se opõem às coisas de Deus? Né? A gente poderia estar enumerando aí vários. Nabucodonosor, por exemplo, foi um deles. O próprio Hitler, né? Foi outro tipo de anticristo. Então, a Bíblia fala de anticristos, tá? E a gente pode entender, né, que pode ser um desses líderes que pode voltar. Um que pode voltar, ou não. Né? São estudos. Como eu falei no início, o livro de Apocalipse ele é um livro que a gente precisa estar estudando com afinco e olhando as diretrizes de entendimento, o que as escolas escatológicas estão apontando e estão
falando sobre a explicação de determinados temas, de determinados assuntos, ok? A besta. A besta, ela é o anticristo. E também será um homem, tá? Será um homem. Essa besta que sobe das águas, ela é o anticristo. A que aparece da terra, ela é o falso profeta, que vai trabalhar aí articulando com o anticristo. Tá? Parece, essa besta, o anticristo, ele parece um ser sobrenatural, mas ele será um homem. Ele será um homem. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos observar lá, que a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, que ele será segundo a eficácia de Satanás. Ele vai ser um homem extremamente inteligente. Tá? Ele vai ser um homem extremamente inteligente, um homem que vai resolver, assim, aparentemente, os problemas do mundo. Tá? Então, quando a gente diz, lá no começo a gente falou que a igreja ela será arrebatada na 70ª semana, né? Lá de Daniel. Acontecerá, essa semana são 7 anos, acontecerá um período de 3 anos e meio e mais outro período de 3 anos e meio. O que significa isso? Esses primeiros 3 anos e meio é quando o anticristo, juntamente com o falso profeta, ele vai estar preparando o povo, né, a humanidade, o mundo para adorá-lo, para adorar o anticristo. Tá? Então, vai ser aquela falsa paz, ele resolvendo todos os problemas do mundo, né? Vai ser um homem extremamente inteligente, inteligente politicamente, economicamente, porque ele vai ser um estrategista militar, ele vai ser um estrategista político, né? E social, porque ele vai resolver a questão social propriamente dita, porque ele vai resolver as mazelas do povo, ele vai resolver a mazela do mundo, né? As mazelas do mundo. Então, por conta disso, ele será, como diz aí o apóstolo Paulo, ele será uma pessoa, um homem, segundo a eficácia de Satanás. Então, nesses 3 anos e meio, ele vai ser tudo uma falsa paz, né? Tudo vai ser resolvido. A nação israelita, né? Os israelitas, a nação de Israel, eles vão acreditar que ele é o Cristo. Eles vão ser enganados, sim. Eles vão acreditar que esse homem é o Cristo que eles estão esperando, o Messias que eles estão esperando. Tá? Após esses 3 anos e meio, aí sim começa propriamente dita a grande tribulação. São 3 anos e meio de grande tribulação, né? Onde aqueles que ficarem, gente, vai comer o pão que o diabo amassou. Não queira estar aqui, porque vai comer o pão que o diabo amassou mesmo. Então, quando ele vai se revelar, ele vai querer ficar no lugar de Cristo, ele vai querer tomar o lugar de Deus, ele vai exigir adoração para ele, é quando a nação de Israel vai, então, acordar e vai dizer, epa, esse daí não é quem a gente pensava que ele era. E aí é quando começa a perseguição maciça, né? Vai começar, então, a perseguição mesmo. E aí o sangue dos crentes, né, tudo aquilo que já foi falado aqui das trombetas, dos selos, das taças, aquelas coisas que virão, tá? E aí ele mostra no capítulo 18, o anjo mostra para João, no capítulo 18, a queda da Babilônia, né? A queda da Babilônia. A Babilônia é destruída pela besta, no capítulo 17 e no versículo de número 16, tá? O anjo diz assim, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo.
quem vai destruir a grande meretriz é o próprio anticristo, né? É o próprio anticristo, é a besta que vai destruir, tá? Mas, obviamente, que Deus ele vai, então, exercer, né, vai executar o juízo contra a Babilônia, né, e vai, então, permitir que o próprio anticristo acabe com essa Babilônia, tá? E percebam o seguinte, o que eu entendo aqui, né? O que a gente pode subtrair disso aqui? Os três anos e 3 anos e meio primeiro, né, do primeiro período, vai ser tudo uma bênção, vai ser tudo uma falsa paz, vai ser tudo os conformes, mesmo que todo mundo vai achar que é o próprio Cristo, né? A nação de Israel vai achar que é o próprio Cristo, o Messias que está vindo. Só que quando ele se rebelar, e essa Babilônia, ela vai estar, então, trabalhando para a adoração, para que o povo venha se voltar para esse anticristo, né? Quando terminar essa primeira fase, obviamente que ele não vai mais precisar da Babilônia. Por que ele não vai mais precisar? Porque ele vai, então, se revelar o iníquo. Ele vai se revelar aí verdadeiramente o que ele é. E, então, ele destruirá essa Babilônia, né? E esse nome Babilônia, tá, irmã? A gente já viu que poderá ser, né? João poderia estar falando, o anjo poderia estar falando da Roma daquela época, né? Só que essa Roma, ela não existe mais, tá? Ela não existe mais. E a Babilônia, né? Se você observar, for lá para o livro de Gênesis, capítulo 10, capítulo 11, nós vamos observar lá a fundação da cidade Babilônia, né? Lá com Nimrod. O que aconteceu? Os homens, eles intentaram nos seus corações construir uma torre para chegar até ao céu. E lá eles disseram assim, olha, nós vamos construir essa torre até os céus, né? E nós vamos, então, fazer grande o nosso nome e nós vamos chegar até o trono de Deus. Tá? O que significa essa Babilônia? O que significa tudo isso? Significa aí o antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas, porque a intenção do coração daqueles homens era fazer grande o nome deles. Era fazer grande o nome deles. Então, haverá um entendimento, haverá uma adoração voltada para a figura do homem, né? Você está vendo isso? Hoje, já começou, nós tivemos uma live aí que falou de Mateus 24, né? Falou aí de Mateus 24, da preparação para esse tempo, do princípio das dores. Nós estamos aí no princípio das dores, nós estamos já vendo tudo isso aí que está acontecendo. Então, esse nome Babilônia, ele simboliza exatamente isso, né? A figura, a ostentação voltada para o homem, voltada para o ser humano, esquecendo-se de Deus, né? Esquecendo-se de Deus. E a gente vai observar, então, o anticristo, quando ele chegar lá, naquele período lá, terminando os três primeiros anos e meio, ele vai dizer, eu não preciso mais disso aí, eu vou acabar, eu vou destruir, tá? Mas vamos continuar, que ainda tem aí algumas coisas para a gente falar. Olha só, quem é a Babilônia? Quem é Babilônia? No capítulo 17, o versículo 18, o anjo diz assim, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Daí o entendimento da gente achar e pensar que é a Babilônia, porque é a Roma daquela época, que quem dominava naquela época era a nação romana. E dominava muito sobre os reinos da terra naquela época, né? Então, aquela Roma, ela não existe mais. Ela já não existe mais. E aí, o nome Babilônia, que a gente acabou de falar, de Gênesis, capítulo 10 e capítulo 11, que vai falar exatamente da Torre de Babel. Tá? Então, simbolizando tudo. Gente, essa mulher, essa prostituta, essa grande Babilônia, ela é um misto de tudo isso. Tá? Ela é um misto de tudo isso. É um sistema satânico mundial,
versículo de número 15, as águas que a mulher estava sentada são povos, multidões, nações e línguas, ou seja, um sistema que vai dominar o mundo, né? Que abrangerá religião, política, economia e a questão social. A questão social, como a gente falou aí, o anticristo ele vai resolver, no primeiro momento, ele vai resolver as mazelas sociais, as mazelas da humanidade. Uma vez que o anticristo, nos primeiros 3 anos e meio, resolverá as mazelas sociais do mundo, orquestrada pelo falso profeta, né? Então, é tudo isso e mais alguma coisa. Tá? Vai envolver religião, vai existir uma falsa adoração, né? Melhor, uma falsa igreja, né? Quando ele fala aqui no capítulo de número 13, da besta que emerge da terra, que a gente subentende isso aqui, que é o falso profeta, olha só o que diz dessa besta. No versículo de número 11, tá? Apocalipse capítulo 13, versículo de número 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Tá? Então, essa besta aqui é o falso profeta, né? Simbolizando aí a figura do cordeiro, né? Então, uma falsa religião, uma religião onde vai culminar para a adoração ao anticristo. Então, a Babilônia, a grande Babilônia, quem é essa grande Babilônia? Essa grande Babilônia é um misto, é uma mistura de tudo isso. Tá? De poder, de religião, uma igreja. Né? Irmã, vai aparecer uma igreja? Não sei. Não sei se vai ser uma igreja, se vai aparecer uma igreja. Mas que vai acontecer a falsa religião, vai acontecer aí a religião falsa, por quê? Porque vai levar a adorar o anticristo, né? O poderio, o luxo aí da mulher vestida de adornada de ouro, de pedras preciosas, o orgulho dos homens, a vaidade dos homens, tudo isso vai estar envolvido aí nessa Babilônia, tá? Então, quando essa Babilônia é destruída, o que vai acontecer? O anjo vai mostrar para João um júbilo no céu. Vai acontecer um júbilo no céu. O anjo vai sair, né, e vai dizer, caiu a grande Babilônia. Então, haverá um júbilo, um festejo muito grande no céu, porque a Babilônia foi destruída. Né? E aí ocorrerá, então, o tribunal de Cristo, que eu falei para vocês, que está implícito aí nesse capítulo 19. Tá? No versículo de número 9, aí, capítulo 19, e o versículo de número 9, tá? Que diz assim: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, nesses chamados, a gente implicitamente está intitulado o Tribunal de Cristo, tá? O Tribunal de Cristo. Gente, esse Tribunal de Cristo, ele não é para condenação, tá? Porque nós já estamos, né, a Igreja do Senhor, ela já está... isso aqui é para a igreja, tá? A igreja do Senhor ela já foi arrebatada, né? Ela já está no céu com o Senhor, e então o Senhor vai aí colocar esse tribunal para que a gente possa, então, dar conta das nossas obras. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 5, no versículo de número 10, ele diz assim, que todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Mas quando Paulo afirmou isso, mas irmã, eu já sou salva em Cristo Jesus. Por que eu vou passar por um tribunal? Então, entenda, você vai passar por um tribunal não para a sua condenação. Tá? Você vai passar, nós iremos passar por um tribunal como igreja do Senhor. Esse tribunal aqui é para a igreja do Senhor. Tá? E ele diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo
o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. No capítulo de número 29, no versículo de número 12, no capítulo de número 22, no versículo de número 12, Deus, ele diz assim, 22, 12, Deus, ele diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, quem vai nos galardoar é Cristo, tá? Por isso que é o tribunal de Cristo. Ele que vai dar os galardões, ele que vai distribuir aí os nossos galardões. Agora, uma coisa me chamou a atenção quando eu estava lendo esse capítulo, esse versículo, do apóstolo Paulo, de 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 9, versículo 10, perdão, porque ele diz assim: porque todos nós devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Gente, essa palavra mal me chamou a atenção. Ela me chamou a atenção. Porque, irmã, eu já estou salva, já estou salvo, eu já estou no céu, eu vou receber o meu galardão. Eu posso ter feito alguma coisa mal e ter ido para o céu? Não, tá? Não. Não é assim que a coisa funciona, tá certo? Então, o que significa essa palavra mal? Essa palavra mal, no grego, no original grego, ela vai significar inutilidade, né? Irmã, então eu posso fazer alguma coisa inútil para o Senhor? Olha só, as coisas inúteis, quem vai ajuizar é o próprio Cristo, né? Essas coisas inúteis que a gente pode fazer para o Senhor, o que é isso, irmão? São aquelas obras feitas apenas para a ostentação da carne, né? A irmã Consuelo faz alguma coisa para se aparecer, para dizer que ela sabe, para dizer que ela é boazinha, para dizer... Então, e essas obras, Cristo vai considerá-las inúteis, infelizmente, né? Então, a gente precisa fazer algo, precisa fazer a obra do Senhor para receber o nosso galardão, sim, mas precisa fazer com alegria, precisa fazer para Ele, não para ostentar a nossa carne, né? Então, a gente pode até voltar um outro dia aqui para falar sobre esses galardões, porque são muitos os galardões que a gente vai receber, né, de Cristo. Cada um com o seu significado, cada um com a sua simbologia, mas esse tribunal de Cristo. E perceba que se você continuar lendo aí esse capítulo de número 5 de 2 Coríntios, você vai perceber que as nossas obras, nesse tribunal, elas serão provadas no fogo. E tem lá 6 tipos de material que essas obras são fundamentadas: ouro, prata, pedras preciosas, feno, madeira, feno e palha. Então, esses 3 últimos materiais aí são os inúteis, porque eles não vão suportar o fogo. Eles vão ser consumidos pelo fogo lá no tribunal de Cristo, tá? Madeira, feno e palha são as obras consideradas inúteis. Irmã, então isso vai me condenar? Não, de forma alguma, não vai nos condenar. Mas o nosso galardão, o nosso prêmio vai ser pequenininho, tá? Ok, então, continuando aqui. Aí, olha só, eu trouxe uma imagem aqui. Após esse tribunal de Cristo, aí sim vem a ceia das bodas do Cordeiro, né? Olha, nós iremos ceiar com Cristo. Nós iremos estar, então, aí, né? A igreja já passou pelo tribunal, então nós iremos participar dessa festa que alude aí uma festa de casamento, que são as bodas da ceia, né? Aqui o anjo diz, são chamados, aqui no capítulo 19, versículo 9, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, né? A ceia das bodas do Cordeiro. Olha aí, nós vamos então participar de uma ceia gloriosa.
E, em seguida, aparece aí Jesus vindo no cavalo branco, né? Jesus vindo aí num cavalo branco. Perceba que ele está acompanhado, né, de um exército montados em cavalos brancos também, né? Esse exército, ele está montados em cavalos brancos. Aqui Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E perceba aqui a questão do exército que vem com ele. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Gente, esse exército que vem com o Senhor é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Eu quero te chamar a tua atenção, porque no capítulo 19, lá no versículo de número 8, o anjo diz assim: foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, quem é que está vestido de linho finíssimo, puro, branco, resplandecente? Não é a igreja do Senhor? Não é a igreja que vem aí para as bodas do Cordeiro? Que passou pelo tribunal de Cristo? Portanto, quem vem nesse cavalo branco aqui, o exército que vem acompanhando o Senhor, é a igreja do Senhor. E aí ele vem, então, preparado para pelejar e para vencer. Mas eu quero chamar a tua atenção ainda mais uma vez, porque há dois tipos de ceia aqui, né? Quando Jesus vem, a ceia de Deus ou das aves, tá? Ele diz assim, que aqui no versículo de número 17, ele diz: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Esse é um outro tipo de ceia que o Senhor vai convidar. Quem são os convidados dessa ceia? São as aves do céu. Que depois da batalha, depois que Jesus vencer o anticristo, ele convida as aves para essa grande ceia, que para comer as carnes desses que lutarão com ele. E essa luta, né, essa batalha do Armagedon, eu creio, vai ser falado na próxima live, tá? Então, a conclusão diz assim: as revelações dadas por Jesus ao apóstolo João não são para nos aterrorizar, causar angústia ou pânico em nossas vidas. Então, gente, essas revelações que o anjo, né, que o Senhor mostrou para João, não são para nos aterrorizar. Às vezes, eu conheço pessoas que têm medo, pavor, pânico de ler o livro de Apocalipse, tá? De ler o livro de Apocalipse. Porque quando fala em Apocalipse, já se treme todo. Mas essas revelações não são para nos aterrorizar. Tenha isso na sua mente. O objetivo dessas revelações é unicamente para que vigiemos. Precisamos estar vigilantes, na certeza de que tudo isso acontecerá, sim. Porém, a nossa vitória em Cristo Jesus é certa. Então, se você está, de alguma forma, precisando voltar para os caminhos do Senhor, não sei como está a tua vida. Você precisa, então, rever a sua vida, voltar a si mesmo para Cristo, porque nós não estaremos aqui
nesse período de grande tribulação. Nós estaremos no céu com o Senhor. Ok? Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Se você, de repente, sentiu o desejo no seu coração de pedir perdão do Senhor, de voltar para os caminhos do Senhor, não sei quem está nos assistindo, não sei como está a tua vida, você que está nos assistindo em qualquer canto, né, desse mundo, desse país ou do mundo, está com a sua vida toda, não sei, de qualquer jeito. Você precisa, dobra teus joelhos aí, você precisa de Jesus, você precisa, nesse momento, entregar a tua vida para o Senhor e dizer, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor, Ele pode todas as coisas. O Senhor, Ele pode todas as coisas, inclusive mudar o teu coração, o intento do teu coração, se você deixar. Cristo, Ele muda os intentos do teu coração, se você abrir o coração para Ele. Então, se você quiser, se você preferir, dobra os teus joelhos aí na frente do teu computador, com o teu celular na mão, nós vamos orar. Eu vou orar por você nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, as nossas vidas. Eu quero te apresentar a tua igreja, papai. Aquela que o Senhor enviou o teu Filho para nos comprar com o teu sangue puro, precioso e carmesim. Senhor, nós sabemos que tudo isso vai acontecer, que as revelações que tu deste ali para João são fatos e acontecerão, embora impregnados de simbologias, mas são fatos que acontecerão e que nós precisamos estar atentos e vigilantes para esses fatos, porque nós não queremos passar, nós não queremos ficar aqui, nós não queremos, Senhor, passar por nada disso, de tribulação, de grande angústia, de grande tribulação, papai. Nos abençoa, segura nas nossas mãos, as nossas vidas são tuas. Nos abençoa fortemente. Senhor da glória, essa pessoa que está aí, quem sabe dobrando o seu joelho, que está orando, pedindo perdão. Senhor, vai agora, visita essa pessoa nesse momento. Entra com o teu bálsamo, Senhor. Entra com o teu bálsamo agora. Visita essa pessoa. Muda esse intento desse coração. Muda, Senhor, muda. Ajuda. Ela está te pedindo perdão. Ela está te dizendo que ela não pode. Ela está te dizendo que sozinha ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela está te dizendo que ela não consegue. Mas, Senhor, faz algo na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está aí te clamando nessa hora. Eu creio, Senhor, no teu poder. Eu creio, Senhor, que tu tens poder para restituir a alma do homem. Assim nós cremos, nós oramos em teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Obrigada, eu quero agradecer, e espere a próxima live. Beijo no coração.